Na maioria das vezes, quase sempre, e tomadas as devidas precauções, compreendemos muito melhor um autor quando relemos o seu livro do que quando lemos pela primeira vez. Basta desconfiar um pouco de nós mesmos e não ler nele apenas o que lhe atribuímos. Eu releio muito, acho que entendo muito melhor. É um charme da velhice corrigir velhos mal-entendidos. Esse aqui é Émile Faguet, A Arte de Ler, e tem tudo a ver com perícia médica. Então, quando a gente lê um laudo do perito, e eu estou falando aqui, né, daqueles laudos de erro médico, laudos de 20, 30, 40, 50 páginas, que trazem ali uma tese de erro médico, contam uma história do paciente desde o início da sua doença até aquele desfecho, às vezes trágico, com morte e tudo mais, né? Então a gente deve ler esse laudo até o fim e a gente precisa depois relê-lo. Por que a gente precisa reler um laudo? Não basta ler uma vez só. Não, porque um laudo ele precisa ser congruente entre o seu preâmbulo, o seu histórico, a sua descrição, a discussão, a conclusão e as respostas aos quesitos. Todas essas peças de um laudo, todo esse quebra-cabeça, ele tem que conversar entre si. E numa primeira leitura a gente não tem como saber isso. A gente, quando termina ele, que a gente entende, né, o que é que o perito concluiu, o que é que o perito trouxe nas respostas aos quesitos, é que a gente tem condições de voltar lá para o início e ver se este início está congruente, se o histórico, inclusive o preâmbulo, né? Lá no preâmbulo o perito vai dizer se foi uma perícia direta ou indireta. Poderia ser uma perícia indireta considerando essa conclusão que o perito chegou ou não, né? Considerando essa história que o perito colocou, né, na anamnese coletada, ele tem elementos de fato para chegar àquelas conclusões que ele me trouxe lá no final. Então eu preciso ler pelo menos 2 vezes esse documento. Uma primeira análise, ela não adianta, ela é superficial. A gente precisa rever esses casos com calma, com paciência, tá bom? Então, se você tem aí um laudo pericial que você não entendeu bem, traz ele aqui para discutir conosco, tá? Seguimos aqui à disposição. Valeu!